A fé de muitos não é verdadeira. Basta um vírus aparecer e a humanidade já fica em desespero. E aí eu pergunto, onde está a fé desta gente? Se dizem que acreditam num Deus todo-poderoso, então por que temem? Por que tanto medo? Que fé é essa que dizem ter? Se na hora de mostrar essa fé, provam o contrário. Sinceramente, esse tipo de fé é falsa. É só da boca para fora. Ou seja, com a boca eles dizem ter fé, mas na prática eles mostram outra coisa. Dizem que têm fé, mas se borram de medo diante de um mero vírus. Coitados, essa é a fé que o mundo diz ter. Ou seja, uma fé totalmente superficial e sem profundidade com Deus. Basta ver, quando apareceu esse vírus e todo o espanto que causou neste mundo. Tudo porque eles não têm a fé de verdade em Deus. Eles apenas falam, mas não vivem. Vejam bem, eles falam que dizem que ter fé em Deus, mas na prática eles não vivem. Porque as suas vidas mostram isso. Mas eu vou mostrar aqui um exemplo de fé verdadeira que aconteceu com o apóstolo Paulo, homem de Deus. Esse sim, esse vivia essa fé verdadeira. Por isso, quando ele foi picado por uma cobra venenosa e mortal, veja bem, foi picado por uma cobra venenosa e mortal. Só que ele, por ter a verdadeira fé, ele não ficou com medo. Veja bem, ele não ficou com medo. Por quê? Porque ele sabia em quem ele cria. Ele conhecia o Deus a qual ele servia. E por isso ele ficou firme na sua fé. E o resultado foi que ele não morreu, mas viveu para a glória de Deus. E isso que eu estou falando está na sua Bíblia, Se você quer conferir, vá lá no livro no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, do versículo 1 ao 10, está relatado essa experiência maravilhosa do apóstolo Paulo, que mostrou que sim, este viveu esta fé verdadeira no Senhor. Mas muitos hoje dizem ter fé em Deus, mas na prática, nas suas vidas, mostram o contrário. Que se fossem muitos aqui, no caso dessa cobra, quando mordesse, fosse picado, já estariam já desesperados, estariam já pensando que iriam morrer, estariam totalmente no desespero. Mas Paulo, aqui o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo foi picado por essa víbora, por essa serpente, e não ficou com medo. Mas por quê? Porque sabia o Deus a qual ele servia, o Deus que ele cria, era maior que aquela serpente. Se você tem fé verdadeira em Deus, então você entende que Deus é maior do que tudo. E por isso a sua fé não se abala, mas faz com que você se mantenha firme com os olhos em Deus, sabendo que nada acontece sem antes Ele permitir. Veja bem, sabendo que nada acontece sem antes Ele permitir. Ou seja, de que você só vai morrer quando Deus assim permitir. E, portanto, não será um mero vírus que vai derrotar você, se assim você tiver e viver a verdadeira fé sobrenatural no Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque pela fé no Senhor, Paulo venceu uma víbora mortífera. E você vai perder para esse... Se a sua fé fosse verdadeira, então você não temeria. Mas se teme, então é porque